Quer aprender SQL na prática? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Olha só, o vídeo de hoje é o primeiro de uma série chamada Mão no Código. A ideia dessa série é o quê? É demonstrar na prática sobre o que foi falado no vídeo anterior. Então, se você não viu o vídeo anterior, dá uma pausa, vai aqui em cima no card, acessa lá, vê o que a gente falou, depois volta aqui para a gente colocar a mão no código. Beleza? Bom, o que vai ser demonstrado aqui? Principalmente as operações utilizando aqueles subconjuntos da linguagem SQL que a gente falou, DDL, DML e todos os outros. Para esse tutorial aqui, eu vou estar utilizando o banco de dados Postgres. Mas os comandos apresentados aqui vão funcionar para qualquer banco de dados, não tem problema nenhum. Eu também estou utilizando aqui uma IDE chamada DataGrip, de uma empresa chamada JetBrains. Essa mesma empresa ela tem várias IDEs, por exemplo, o RubyMine para Ruby, tem também o PyCharm para Python, que aliás eu uso pra caramba, maravilhoso, né? O IntelliJ para Java e várias outras. O legal desse pacote é o seguinte, essa ferramenta ela é paga, mas para quem é professor ou estudante, você pode ir no site da JetBrains, se inscrever, mandar um comprovante que você é estudante ou professor e você consegue todos os pacotes de todas as IDEs de graça e a versão profissional para poder utilizar enquanto você for estudante ou professor. Vai lá, que é bem legal. Vou deixar o site nas descrições aqui embaixo. Vocês acessam lá, é bem bacana. Também poderia utilizar qualquer outra IDE que você quisesse. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tive que fazer aqui foi o quê? Foi criar um database, né? Eu criei o database chamado Projeto MNC e também criei um usuário. Por quê? Para deixar pelo menos pronto o database e o usuário para poder acessar e para mostrar para vocês. Legal? Quando vocês obviamente estiverem no trabalho, né, chegar num novo emprego ou um novo projeto, você tem que ter um usuário e uma senha para poder acessar o banco de dados. Provavelmente quem vai fornecer isso para você é o administrador do banco de dados. Legal? Então, beleza. Então, criei aqui o database. O database é o projeto MNC. Como seria esse comando para criar o database? Seria assim, ó. Create database projeto MNC. MNC de mão no código. Legal? Não vou executar agora. Por quê? Porque eu já tenho o database criado. E se eu quisesse criar um usuário? Eu usaria create user. Vou botar aqui o usuário José, que foi o usuário que eu criei. Legal? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um esquema. E por que eu vou criar um esquema? Geralmente, a gente tem os databases e os esquemas. Os esquemas servem para você fazer a separação. A separação por assunto. Ajuda também na parte da administração do banco de dados, permissões de usuário, segurança, né? Por exemplo, se você tiver a área financeira, você pode criar um esquema financeiro só com os usuários que vão ter a permissão de acessar o esquema financeiro. E aí você tem também um esquema chamado marketing, só com os usuários que vão acessar o marketing. E um não acessa o outro e é muito mais fácil você controlar isso, principalmente para quem toma conta do banco de dados, que é o ADM, né? O administrador do banco de dados. Então, para criar um esquema, a gente vai fazer assim, ó. Create esquema e vou chamar ele de MNC, que é o projeto mão no código. Vou executar. E está aqui nosso esquema criado. Vamos ver? Aqui, ó, database e o esquema MNC. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar a DCL, que é o Data Control Language, né? Vamos dar permissão para o usuário nesse esquema criado aqui, que foi o usuário José. Vou fazer assim. Grant all on esquema MNC to José. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando permissão para o José total no esquema MNC. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai ter a permissão de criar tabelas, deletar tabelas, dar update na tabela e fazer todas as outras operações aqui dentro do banco de dados. Obviamente, eu estou dando a permissão total
para mostrar o que a gente vai poder fazer aqui dentro do nosso esquema, né, na parte do SQL. Mas você pode, ou o administrador, né, que está tomando conta do banco de dados, ele pode, obviamente, dar permissão bem mais restrita, né, para o nosso usuário aqui. Poderia só ser uma permissão de select na tabela, entendeu? Mas eu estou dando o grant all para a gente poder mexer bastante aqui dentro do nosso banco de dados. Legal? Legal. Então vamos lá, vou rodar. Beleza, então o usuário José tem permissão total aqui dentro do nosso esquema. Bom, agora o que a gente vai fazer? Vai utilizar uma DDL para criar as nossas tabelas. Então eu vou criar duas tabelas, beleza? A primeira tabela vai ser a tabela de usuário. A gente faz assim, ó. Create table MNC. Primeiro você passa o nome do esquema, onde você quer salvar a sua tabela, porque se você não passar, ele vai jogar aqui dentro de público, e não é isso que você quer. Então você passa sempre o esquema, tb, usuário. Legal. Esse usuário vai ter o quê? Primeiro vai ter um ID, que é serial. O que quer dizer isso? Cada registro que for inserido no banco de dados, vai ser criado um númerozinho sequencial. Nome, ele vai ser o quê? Ele vai ser um varchar de quanto? 200 caracteres. Ele, not null, ele não pode ser nulo, é um campo que não pode ser nulo. Legal? E aqui eu vou criar o CPF. CPF, nesse caso aqui, eu também vou colocar ele como um varchar, mas tem bancos de dados que colocam como numérico, e aí depende mesmo da modelagem do banco. Esse aqui é só um exemplo, então vai ficar como varchar. Eu vou colocar ele como not null e também vou colocar ele como unique, ou seja, o CPF tem que ser único por registro, você não vai poder ter dois CPFs iguais dentro dessa tabela. E por último vou criar aqui um campinho telefone. Também vai ser um varchar de tamanho 15. Agora eu vou criar aqui uma constraints. Vou chamar essa constraints de usuário PK. Ela vai ser uma primary key. E qual é o campo que vai ser a primary key? O campo ID. Beleza. E o que é uma primary key? A primary key é um registro único na tabela. Ou seja, esse ID aqui, cada vez que for inserido um registro na tabela, esse ID ele vai ser incrementado. E ele vai ser único também. Para quê? Para identificar cada registro da nossa tabela. Legal? E esse cara é chamado de primary key, ou seja, a chave primária dessa tabela. A chave primária ela serve também como um elo de ligação para a gente conseguir fazer joins com outras tabelas. Eu já vou mostrar isso já já. Legal, vou criar agora a tabela. Criei. Agora eu vou criar uma segunda tabela. Create table MNC. Ponto. Vai ser a tabela de receita. E essa tabela vai ter o quê? O mesmo ID, que também vai ser serial. Vai ter um título, que vai ser varchar de 100. Ingredientes, que vai ser do tipo text, ou seja, vai caber muito mais caracteres do que um tipo varchar. Vou também colocar aqui um valor, e ela vai ser decimal 10,2. Por exemplo, pode ter um valor de 10,20, alguma coisa do tipo, né? 50,50, por isso tem o 10,2. São 10 caracteres antes da vírgula e 2 depois da vírgula. Como fazer um campo chamado como fazer, que ele também vai ser um text. E aqui vai ter o ID do usuário. Esse ID do usuário é o que? É a chave estrangeira na tabela TB Receita. E que chave estrangeira é essa? É exatamente esse ID aqui da nossa tabela de usuário. Para quê? Para a gente saber
que esse usuário aqui é o dono da receita. Vocês já vão entender quando eu fizer o join entre as tabelas, para a gente ver como é que funciona essa parte de chave estrangeira e chave primária. O ID do usuário, ele é um integer. Legal. Vou criar uma constraint aqui de novo, vou chamar ela de receita PK. Ela também vai ter uma primary key, que vai ser o próprio ID dessa tabela. Legal? Vou rodar. Beleza, criamos a tabela aqui. Agora, por exemplo, se eu quisesse apagar uma tabela, como é que eu faria? Eu usaria o comando drop. Drop table. Eu vou apagar aqui essa tabela usuário. Tá aí, tabela apagada. Legal? Agora vamos criar aqui ela de novo. Beleza. E como é que a gente sabe que ela foi criada? A gente pode vir aqui, ó, explodir ela aqui, ó. Table, duas tabelas. E tá aqui, ó, TB receita e TB usuário. Se a gente abrir, a gente consegue ver, ó, os campos, o tipo do campo, o tamanho dela, quem é a chave, ela tem algum constraints, beleza? Além do comando drop, a gente também tem o comando truncate. E qual é a diferença do drop para o truncate e ainda tem o comando delete? Por exemplo, a gente poderia fazer assim, ó, um truncate table mnc.tb usuário. Não vou fazer aqui, mas a gente pode fazer isso, né? No caso aqui do truncate, a gente deleta a tabela totalmente sem a opção de escolher o dado que a gente quer apagar, né? Vai remover todos os dados da tabela. Você trunca a tabela, você apaga todos os dados e você não tem a opção de escolher quais os dados você gostaria de apagar. Aqui, você apaga os dados, a tabela não. Drop table, você apaga a tabela toda. E aí, o delete. Delete seria delete from mnc.tb usuário, e aqui você tem a oportunidade de dizer qual o tipo de dado que você quer apagar. Por exemplo, se eu te soubesse que eu tenho um nome chamado nessa tabela de usuário de Fernando, né, por exemplo, eu poderia usar aqui uma cláusula where nome igual Fernando. E aí ele só vai apagar o registro ao qual o nome é igual a Fernando. Essa é a diferença. O truncate apaga tudo. O delete você tem a opção de colocar uma cláusula where. Beleza? Legal. Agora vamos inserir os dados dentro da nossa tabela. Primeiro vamos inserir o dado do usuário. Para não demorar muito, eu já tenho aqui as informações, então vou dar um insert aqui, ó. Agora uma coisa legal de se mostrar. Deixa eu ver aqui. Tá. Vou botar aqui, ó. O comando para inserir na tabela é o insert into o nome da tabela, e aí você passa os campos nome, CPF e telefone, que são os nomes dos campos da nossa tabela. E aí depois, se você dá o comando values, você passa exatamente os valores que vão ser inseridos, né? Os registros que vão ser inseridos na nossa tabela. Então nós temos Antônio Campos, um CPF e tal, e eu deixei o telefone vazio. Pode? Pode, não tem nenhum problema. O telefone não tinha nenhuma... Aqui, ó, aqui. Ele não tinha nenhum tipo de restrição. Ele só era varchar. Então ele pode ser vazio. O nome, o CPF, e aqui a gente colocou um telefone para Maria da Silva. A mesma coisa a gente fez com a Joana Camargo, com o CPF e o nome do telefone. Mas repara que, se eu não me engano, isso, o CPF está igual. Olha o que vai acontecer se tentar inserir o CPF igual. Duplicate key violates unique constraint TB usuário CPF key. O que ele está dizendo aqui? Que você violou uma constraint da sua tabela, que era aquela que você não pode inserir um CPF igual para dois registros. Então a gente teria que alterar aqui,
o número do CPF para poder inserir. Agora que eu alterei, beleza, consegui inserir os 3 registros na nossa tabela usuário. O que eu vou fazer aqui? Eu agora vou utilizar um outro DML, né, que é o Data Manipulation Language, para inserir as informações na tabela de receita. Vamos lá? É igual, você vai dar o mesmo insert int, MNC receita, né, a tabela de receita, os campos que estão na nossa tabela. Repare o seguinte, o campo ID você não coloca aqui e nem aqui. Por quê? Ele é um campo que é gerado automaticamente. Então você só coloca os outros campos que você criou. O nome, o CPF, o telefone. O ID, o próprio sistema gerador de banco de dados vai criar isso para você. Legal? Então vamos lá. Agora eu vou inserir as informações. Beleza? Inserir as informações aqui na tabela. Agora eu vou pegar aqui e vou utilizar o nosso DML, o Data Manipulation Language, com o select para verificar como é que tá as informações dentro da nossa tabela. Select, e aí eu vou pegar aqui nome, vírgula, CPF, vírgula, telefone, from, mnc, ponto, tb, usuário. O legal do DataGrip é que ele já vai ajudando a gente, né? Ele já vai completando tanto com o nome do esquema, quer dizer, depois que você passa o esquema, ele já passa os nomes, ele também passa o nome dos campos, ele ajuda nos comandos, é muito bacana, cara. Selecionei. Então aqui, ó, nome, Antônio Campos, o CPF, o telefone está vazio. O outro nome aqui é Maria Silva, o CPF, o telefone que a gente inseriu, e a Joana, o CPF, o telefone que a gente inseriu. Agora, por exemplo, eu posso utilizar uma cláusula, a cláusula where, para filtrar apenas o que eu desejo. Vamos lá? Eu posso fazer assim, ó. Vou copiar isso aqui. Select, nome, CPF, telefone, from, MNC, TB, usuário. E vou botar aqui, ó, where, o que? Telefone, igual, e eu vou pegar esse telefone aqui, ó. E ela só me retorna as 2 informações do telefone que eu estou querendo. Aquele outro registro onde o telefone está vazio, obviamente, não vai retornar. Uma característica aqui do Postgres é que ele utiliza aspas simples. Porque aspas duplas é só para identificador, é só para os nomes dos campos. Os atributos que estão dentro dos campos, ou seja, o registro, né, do telefone, do CPF, do nome da pessoa, a gente coloca sempre em aspas simples. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um agrupamento, eu vou utilizar o group by. O campo, beleza? E vou fazer o seguinte, eu vou tirar o nome, tirar o CPF, deixar só telefone e vou dar um group by telefone. E vou executar. Repara o seguinte, repara que ele me trouxe 2 registros, um que estava vazio e o outro do telefone. Mas a gente tem 3 registros na tabela, mas o group by faz o quê? O agrupamento. Então ele vai pegar exatamente todos os telefones que são iguais e vai agrupar um registro único, porque eu só trouxe telefone. O outro telefone é vazio, ele agrupou apenas aquele registro que estava vazio. Mas agora veja, se eu colocar todos os nomes aqui e mandar agrupar por telefone, olha o que ele vai retornar. Ah, sim. Eu tenho que colocar todos os nomes das colunas no meu agrupamento. Nome, vírgula, CPF, vírgula, telefone. Ele me retornou
todos os registros. Ele praticamente não agrupou, na verdade, mesmo eu passando o group by. Por quê? Porque o agrupamento ele funciona para a linha inteira. Se a linha for diferente, ele não vai agrupar. No caso, eu tenho o nome, o CPF e o telefone. Dois telefones são iguais, mas os CPFs são diferentes. E mesmo se o nome fosse igual, ele não agruparia, porque como o CPF é diferente, ele não agrupa. No caso aqui, se a gente sempre colocar o campo CPF, nunca vai ter um agrupamento. Por quê? Porque o CPF é único. Uma outra maneira de fazer o group by é assim, ó. Você pode dar o nome dos campos, né? Passar o nome dos campos, CPF, telefone, e o group by, em vez de colocar os nomes, você pode utilizar o posicionamento. Então, você pode fazer 1,2,3. Quer dizer que ele está agrupando pelo nome, que é o primeiro que aparece, o segundo é o CPF e o terceiro é o telefone. Um outro comando muito utilizado é o comando distinct. Para quê? Para quando nós precisarmos trazer as informações distintas. Por exemplo, select distinct telefone from MNC TB usuário. Executo. Ele vai me trazer os dois registros, como se fosse um group by. Ele está me trazendo as informações distintas de telefone. Então, só vai me trazer um telefone e o outro que está vazio. O terceiro telefone, como era igual a esse, ele não traz. O que a gente pode fazer também é unir as informações de duas tabelas. Como? A gente utiliza o comando union. Assim, select nome, telefone, from TB usuário, union, select nome, telefone, from TB usuário 2. Aqui eu estou utilizando o exemplo de uma tabela que, né, TB usuário 2, mas poderia ser uma outra tabela qualquer. Importante, as tabelas têm que ser iguais nos campos e nos tipos, senão o union não vai funcionar. Legal? Agora, uma observação aqui. Nós temos dois tipos de union. O union que vocês estão vendo aqui, ou a gente poderia também estar utilizando o union all. E qual é a diferença? O union ele vai fazer a união das tabelas sem duplicidade. Ou seja, ele vai unir as tabelas e depois, por debaixo dos panos, ele vai executar o distinct e vai trazer os campos, os registros distintos. O union all, não. Se houver duplicidade, ele vai deixar. Agora a gente vai utilizar o quê? Operações de agregação. Primeiro, vamos utilizar o count. Vamos lá. Select, e aí eu quero o telefone, vírgula, count, telefone, as, conta, telefone, from mnc.tb usuário, group by, o que? Telefone. Você sempre vai utilizar a agregação do group by se você trouxer o campo e mais um campo que você está agregando. Então, você tem que colocar o group by para dizer, olha, conta esses telefones aqui e me mostra o telefone e a contagem de cada um desses telefones. Agora eu vou executar. Beleza. Então, ele trouxe dois telefones que são esse aqui e aqui ele está vazio. Só tem um. Se tivesse vários telefones aqui, ele contaria a quantidade de cada um dos telefones. Se os telefones fossem únicos, ele contaria exatamente o número 1 para cada telefone. Aqui, como a gente tem o telefone repetido, ele contou o 2. Agora, a gente vai fazer o quê? A mesma lógica para o sum. O sum ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma soma. Só que o sum só vai funcionar em campos numéricos. Aqui eu estou fazendo uma contagem, então eu posso utilizar tanto para campo numérico ou não. Ou no caso aqui o telefone é um campo varchar, é uma string. Então vamos lá, sum de quê?
valor from mnc.tb. Aí eu vou buscar da tabela de receita. E aí eu somei todos os registros que existem no campo valor da nossa tabela receita. Vamos ver se está certo? Select valor from mnc.tb receita. Aqui, ó. 15 mais 5, 20, mais 20, 40. Exatamente o valor que a gente achou no sum do valor. Se eu quiser agora descobrir qual é o maior valor e o menor valor numa tabela, num campo de uma tabela, a gente pode utilizar o min ou max. Select max valor from mnc tabela de receita. Executei. O maior valor é o 20. O maior valor, max do valor, é o 20. E o menor? O menor a gente usa o comando min. É o 5. E se eu quiser, por exemplo, utilizar a média, eu posso utilizar o AVG. A mesma ideia, tanto do sum quanto do count. E a média de todos os registros de valor vai dar 13.333. E agora eu vou mostrar uma coisa que você pode fazer se você quiser trazer todos os campos da tabela, né, e não precisa digitar todos eles. Você coloca um asterisco. Obviamente, você usa isso com parcimônia, porque se for uma tabela muito grande, muitos campos, é bom que você utilize somente aqueles campos que você vai precisar e sempre com uma cláusula where, para você não precisar trazer todos os registros do banco de dados da tabela, fazer a consulta e pesar muito o banco. A ideia é que você use o asterisco só quando você souber que a tabela tem poucos registros e ela é pequena. Então vamos lá. Select asterisco from mnc tb receita where valor vai ser o quê? Maior ou igual a 5 and valor menor que 20. Então, utilizando uma cláusula where para poder filtrar e fazendo também, utilizando os operadores lógicos. No caso aqui eu estou utilizando o AND. Então, ele vai sempre trazer os registros aonde o valor for maior e igual a 5 e o valor for menor do que 20. Então aí, ó, trouxe dois registros aqui, para a salada e para o omelete. Eu também posso reescrever esse comando com o quê? Com o between. Então a gente pode fazer assim, ó, where valor between 5 and 19. Ele vai trazer as mesmas informações. Porque se você colocar 20 aqui, o 20 vai ser incluído no between. Então, ele faz um range fechado do between, ou seja, inclusive o 20. Se você não quiser chegar até o 20, só quer do 5 ao 19, você não coloca o 20, coloca o 19. Então, você só vai pegar aqui as informações do 5, 15, e ele vai até o 19, o 20 não vai entrar na sua cláusula where. Beleza? Outra coisa legal que você pode fazer também é o quê? Quando você tem uma lista de valores, você pode utilizar o in. Então, você pode fazer assim, ó, valor in, aí você bota 5, 10 e 15. Então, ele vai pegar exatamente os valores 5 ou 10 ou 15. Então, ele pegou aqui o 5 e o 15, que é o que a gente tem registrado na nossa tabela de receita. E se por acaso a gente precisar procurar uma informação, né, procurar um valor, mas a gente não sabe exatamente como ele está no banco de dados, a gente sabe um pedaço da informação. A gente pode utilizar o like. Como? Vou fazer assim, ó. Select asterisco from mnc. Vou pegar aqui a tabela de usuário.
where nome like o quê? Camargo. Se eu fizer assim, ele não vai me retornar nada. Por quê? Porque eu não tenho um nome chamado exatamente Camargo. Porém, se eu colocar aqui o sinal de percentual na frente, ele vai trazer a Joana Camargo. O que esse percentual quer dizer? Ele quer dizer, traga para mim, né, where, aonde, o nome, like, qualquer coisa que venha na frente e depois o Camargo. Como você tem o Joana na frente e depois o Camargo, ele vai retornar essa informação, ele vai conseguir casar, como se fosse uma regex, uma expressão regular, onde ele vai casar exatamente o que você está procurando. No caso qualquer coisa que vier na frente do Camargo e o Camargo. A gente achou a Joana Camargo. Posso também colocar isso aqui no final. Mas no final, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo assim, ó. Olha, procure Camargo e qualquer coisa que vier depois de Camargo. Também vai retornar vazio, porque eu não tenho nada começando com Camargo. E também você ainda pode fazer assim, ó. No início e no final. Por quê? Ele procura qualquer coisa que case no início, que tenha um Camargo e case no final. No caso aqui, ele casa a Joana e o Camargo. No final não tem nada, não tem problema, mas ele retorna a informação. Isso aí é o comando like. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar como a gente pode fazer o relacionamento entre as tabelas. Nós vamos mostrar aqui, o primeiro é o comando inner join. Vamos lá. Eu vou pegar o select e eu vou botar assim, u.nome, vocês já vão entender por que eu estou utilizando essa nomenclatura, r.título, r.valor, from mnc, tb usuário, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um alias, um apelido para a tabela chamada tb usuário. Por quê? Porque pode ter casos que a gente vai estar fazendo o inner join entre duas tabelas e você quer trazer a informação que existe nas duas tabelas. Um exemplo, né, hipotético, poderia ter o campo nome tanto na tabela de usuário quanto na tabela de receita. Só um exemplo, não quer dizer que, né, nesse caso não tem, mas se você tiver duas tabelas e elas contêm o mesmo campo. E na hora aqui do select, se você não colocar qual é a tabela que você quer que o SQL retorne, ele não vai saber, ele vai dar erro, ele vai dizer que tem duplicidade de nome. Então o que a gente faz? A gente nomeia a tabela e coloca aqui na frente o ponto e da onde está vindo essa tabela. Tanto que vocês podem ver que o ponto, e aí ele já retorna o telefone, o CPF, o nome, tudo da nossa tabela TB usuário, que foi por quê? Que eu dei um nome para a tabela TB usuário. Pô, Fabrício, mas se eu não quiser dar um nome, não tem problema, você pode simplesmente não colocar, mas aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar o nome da tabela toda aqui. TB usuário.nome. E a gente faz isso por pura preguiça, né? Porque se o nome da tabela for gigantesca, você vai ter que ficar escrevendo pra caramba. Então, bota um U aqui. Por que eu botei U? De usuário. Para eu poder saber de onde está vindo. Isso geralmente é o que eu uso. E agora a gente vai fazer o quê? Vai fazer um inner join com qual tabela? mnc.tb receita. Vou chamá-la de quê? De R, de receita. E aí, on, né? O que eu vou relacionar uma com a outra? U.id, que é a minha chave lá na minha tabela de usuário, com R.id usuário.
Tá vendo por que que a minha tabela de receita, na hora que a gente criou ela aqui em cima, ó, ela foi criada com o ID do usuário? Exatamente para eu poder fazer esse relacionamento entre as duas tabelas. Eu consegui descobrir qual é o usuário dessa receita. E aí eu consigo trazer o nome, o telefone dele. Porque se eu não fizesse isso, eu só teria um ID. E eu não sei quem é o ID 437 que está linkado à receita, sei lá, empadão de frango. Então, eu tenho o meu ID do usuário na minha tabela de receita, faço o enjoy com o ID na tabela de usuário e consigo retornar o nome, quem é a pessoa, é o dono do empadão de frango na tabela de receita. E agora a gente executa o nosso inner join. E tá aí. A gente trouxe as informações do Antônio Campos, que é o nome do usuário, o título, ou seja, a receita que ele escolheu, salada, o valor, R$15. A Maria ela tem o omelete no valor de R$5 e o Antônio Campos também tem outro título, que é o frango assado, no valor de R$20. E ele vai trazer exatamente o que ele conseguir unir, né? Que ele fizer o inner join da tabela de usuário com a nossa tabela de receita. Repare que a gente tinha uma outra usuária. Select, asterisco, from MNC TB usuário. A gente tem a Joana Camargo com ID número 3. Muito provavelmente, a Joana está na nossa tabela de usuário, mas ela não está na tabela de receita. Select, asterisco, from MNC. ID usuário para receita número 3 é o 1. Aqui o outro é 1 e aqui o outro é 2. Ou seja, nós não temos... Espera aí. Pronto. Nós não temos aqui, ó, a usuária Joana Camargo. A gente só tem o usuário 1, usuário 2 e, de novo, um outro usuário 1 que registrou duas receitas. É assim que funciona o Inner Join. Ele só vai trazer exatamente o que ele encontrar, o que ele casar nas duas tabelas. Beleza? Agora a gente vai utilizar o quê? O Left Join. Deixa eu copiar logo aqui, que eu já tenho uma cola prontinha para ser mais rápido. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando o mesmo select no nome, no título, no valor. Estou dando o comando from da tabela usuário. Mas eu estou fazendo o seguinte, ó, eu estou utilizando o left join. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, olha, traga todo mundo da tabela usuário. E por que left? Porque olhando de frente assim do nosso código aqui, a tabela está à esquerda. Essa aqui está à direita. Então, left join traga todo mundo que está à esquerda, ou seja, a TB usuário, e vai trazer as informações que tem na tabela de receita com o quê? Com o ID da tabela de usuário e o ID usuário da tabela de receita. Se a gente executar isso aqui, o que ele vai fazer aqui? Ele vai trazer todos os usuários e aqui ó, a gente tem o Antônio com a receita da salada, a Maria com a receita do omelete, o Antônio novamente com a receita do frango assado e a gente traz também a Joana. Por quê? Porque eu estou dizendo, ó, traga left join todos os usuários, mesmo que ele não case com nenhuma receita. Por isso que a Joana Camargo está vazia. Ela não tinha receita nenhuma, ele traz vazio. A mesma ideia funciona para o right join. O que ele vai fazer aqui? Ele vai trazer todas as informações da tabela de receita. Essa tabela está à direita aqui e essa tabela de usuário está à esquerda. Mas eu quero ó, right join. Então você traga todas as receitas
Beleza, eu trouxe todas as receitas, que é salada, omelete e frango assado, e ele traz exatamente aquilo que eu estou falando. Ele só tem essas receitas e só vai trazer essas receitas. Agora o que a gente pode fazer é colocar tudo junto. Várias coisas aqui. Por exemplo, repare, select nome, título, from, tabela de usuário, e eu estou fazendo um inner join, ou seja, só vai trazer as informações que se casarem. E a tabela de receita, aonde ID, né, pela chave tem que ser, where, valor maior que 10 e título igual a salada. Vou rodar. E tá aqui, ele trouxe o Antônio Campos, né, que tem o título salada e o valor é 15. Então, essa cláusula aqui foi obedecida. Eu poderia também colocar mais uma end aqui e trazer da outra tabela o ponto, sei lá, o telefone. E aí eu coloco o telefone lá da nossa, do nosso usuário, que a gente, né, se a gente souber. Obviamente esse telefone não existe, se eu tentar executar isso aqui, ele vai trazer nada. Mas, supondo que existisse, ele traria. Então você pode fazer várias combinações aqui, obviamente. Se essas combinações existirem, ela vai retornar as informações para você. Bom, pessoal, é isso aí. Tentei passar um pouquinho aqui do que é o SQL, como é que funciona os comandos na prática, e também deixei um link aqui nas descrições de um curso e de 2 livros de SQL muito bons. Estão lá para vocês, se vocês quiserem fazer, vale muito a pena. Se você gostou do vídeo, pô, dá o seu like aí. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as novas notificações. Toda hora a gente vai estar mandando vídeos novos para vocês. Falou? Abraço!